Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal. Lembrando que se você está gostando desses vídeos, comenta abaixo do vídeo, sugere aí um tema que você queira, diga se você gostou, se você não gostou, o que você achou, se foi produtivo, se não foi, qual o ponto que você mais gostou do vídeo, é exercício, é a parte de explicação? Cara, eu preciso da tua interação, beleza? Nesse vídeo é o depoimento pessoal. Vamos falar sobre o depoimento pessoal. O depoimento pessoal é uma espécie de prova que está prevista no Código de Processo Civil. Essa espécie vem depois da ata notarial, que nós já gravamos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a confissão. Nesse vídeo, a nossa preocupação é com o depoimento pessoal. O depoimento pessoal ele está previsto entre os artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil. Então, basta você ler os artigos 385, 386, 387 e 388. São apenas 4 artigos para você gabaritar tudo sobre depoimento pessoal. E ao final desse vídeo, nós vamos verificar, nós vamos fazer juntos as questões de concurso público. Vamos lá. Pega o teu Código de Processo Civil, pega aí o teu caderno se você quiser anotar e vamos anotar aí sobre o depoimento pessoal. Primeiro, o que é depoimento pessoal? Chama-se depoimento pessoal para o testemunho da parte em juízo. Depoimento pessoal é o testemunho da parte em juízo. Eu não gosto de falar interrogatório, porque você que é meu aluno sabe, eu sempre faço questão de separar a diferença do interrogatório para o depoimento pessoal. Diferença do interrogatório para o depoimento pessoal. O interrogatório ele está previsto no artigo 139, inciso 8º do CPC. Artigo 139, inciso 8º. Lá você estuda o interrogatório. O depoimento pessoal você estuda no artigo 385, dentro do capítulo de provas. Você estuda o depoimento pessoal como um meio de prova. Beleza? Então eu gosto de falar, e é assim que está previsto em diversos livros, como, por exemplo, no livro do professor Alexandre Freitas Câmara. O livro do professor Alexandre Câmara está assim expresso. O depoimento pessoal é o testemunho da parte em juízo. Diz o professor, chama-se depoimento pessoal o testemunho da parte em juízo. Beleza? Antes de falar sobre o depoimento pessoal, eu prefiro te alertar sobre a diferença para o interrogatório. Então anota aí, diferenças do depoimento pessoal para o interrogatório. A primeira diferença está no dispositivo legal. O depoimento pessoal está no artigo 385. O interrogatório no artigo 139, inciso 8º. Primeira diferença, dispositivo legal. Segunda diferença, o depoimento pessoal ocorre na audiência de instrução e julgamento. O depoimento pessoal ocorre na audiência de instrução e julgamento. Já o interrogatório, diz o artigo 139 do CPC, que o juiz pode a qualquer tempo interrogar as partes. Então, o interrogatório pode ser a qualquer tempo. O depoimento pessoal só pode acontecer na audiência de instrução e julgamento. Segunda diferença. A terceira diferença do depoimento pessoal para o interrogatório é que o depoimento pessoal ele pode gerar uma confissão. Depoimento pessoal pode gerar confissão. Nós vamos ver as hipóteses. Já o interrogatório não gera essa pena de confissão, não gera confissão, tá bom? Então são basicamente essas 3 diferenças. O depoimento pessoal, então, é o testemunho da parte em juízo. Trata-se o depoimento pessoal de um meio de prova. E esse depoimento pessoal, ele tem dupla finalidade. Dupla finalidade. Anota aí. Primeira finalidade é esclarecer os fatos da causa. Então, a primeira finalidade, esclarecer os fatos da causa. Segunda finalidade do depoimento pessoal é provocar a confissão. Então, o depoimento pessoal tem dupla finalidade. Esclarecer sobre os fatos da causa e provocar a confissão. Beleza? O depoimento de uma parte, ela tem que ser requerida pela parte contrária ou determinada de ofício pelo juiz. Você vai encontrar isso no artigo 385 do CPC.
toma muito cuidado em prova. Nós vamos fazer as questões. O artigo 385 é um dos mais cobrados em prova dentro desse tema aqui. Observação: não pode a parte pedir o seu próprio depoimento pessoal. A parte só pode requerer o depoimento pessoal da outra parte. Se eu sou o autor e você é o réu, eu posso requerer o seu depoimento e você requerer o meu. Mas eu não posso requerer o meu próprio depoimento. Artigo 385 do Código de Processo Civil. Não pode a parte requerer o juiz de jeito nenhum a tomada do seu próprio depoimento. Isso não pode. E aquilo que as partes quiserem falar, né? Então você fala assim, pô, o autor não pode falar? Pode. Ele coloca nas suas petições ou provavelmente na sustentação oral de um advogado ou nas petições, na réplica, na contestação, fala na audiência de conciliação, mas depoimento pessoal não pode ser requerido pela própria parte. Tem que ser uma parte requerendo o depoimento da outra, beleza? Fiz aqui alguns pontos. Uma outra coisa importante é que, caso resida o depoente, né, aquele que vai prestar o depoimento, em local diverso daquele que tramita o processo, o depoimento dele poderá ser tomado por carta precatória ou até mesmo por carta rogatória. São temas que você estuda comigo dentro de comunicação dos atos, né? Carta precatória entre estados e a carta rogatória de um país para o outro. Agora, se tiver equipamentos eletrônicos que permitam ao juiz da causa, por meio de videoconferência, outro recurso de tecnologia de sons e imagens em tempo real, o depoimento pode ocorrer por transmissão de som e pode se dar por essa via, que é chamada de via eletrônica. Isso está no parágrafo 3º do artigo 385. Fiz uma anotação aqui para comentar com você. Então, assim, 385, parágrafo 3º. Pode ser por recurso tecnológico? Pode. Outra coisa importante é que a parte cujo depoimento pessoal será colhido, ela será expressamente advertida de que sua ausência implicará a chamada pena de confissão. Então, se a parte ela é intimada pessoalmente para comparecer à audiência de instrução de julgamento e ela não vai, gera uma sanção para ela, que é a chamada pena de confissão. Agora, essa pena de confissão tem que ter uma intimação válida, uma intimação regular. E essa confissão é chamada de confissão ficta. Tá? Isso está no parágrafo 1º do artigo 385. A confissão ficta, ela ocorre de duas formas no CPC. Ou a parte é intimada e ela não vai, ou ela vai e não depõe, e fica calada. Então você tem ali duas espécies de confissão. Essa pena em confesso nada mais é do que a própria confissão. Só que ali, nesses exemplos que eu te dei, eu tenho a confissão ficta. Em outras palavras, caso a parte regularmente intimada injustificadamente não compareça, ou se comparecer, se recusa a depor, o juiz ele vai valorar essa prova e ele vai considerar que o silêncio da parte equivale a uma confissão ficta dos fatos sobre os quais a parte iria depor. E ele vai valorar esse comportamento lá no momento em que ele for protelatar a sentença. Então, o depoimento pessoal, como já dito, ele é prestado em audiência de instrução e julgamento. Isso está lá no artigo 361, inciso 2º. No momento de colher os depoimentos pessoais, o juiz deve ter o cuidado para aquele que ainda não tenha prestado o depoimento, não assista os depoimentos anteriores. Isso você vai encontrar no parágrafo 2º do artigo 385. Então, cada um vai ter que prestar o depoimento de uma só vez. Uma outra coisa interessante é que incumbe à parte que foi intimada prestar o depoimento pessoal e responder pessoalmente, ela mesma, às perguntas que lhe são feitas. E ela não pode, diz o artigo 387, ela não pode se servir de escritos anteriormente preparados. Não pode ela levar um depoimento pessoal pré-moldado. Isso está lá no artigo 387 do Código de Processo Civil. É admitido, porém, a consulta de breves notas, pequenos apontamentos, que também está no mesmo artigo, no artigo 387. E, para finalizar, o artigo 388 é expressamente proibido, né,
na lei processual, a lei processual expressamente prevê, estabelece que a parte não é obrigada a depor. Ela não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe tenham sido imputados, a cujo respeito por Estado ou profissão deva guardar sigilo. É o caso dos conciliadores, dos mediadores, dos próprios advogados, tá? E aqueles em que os quais não possa responder sem desonra própria ou de sua família. Então, nesses casos, o artigo 388 diz que naqueles casos específicos as partes não seriam obrigadas a depor, tá bom? São breves esclarecimentos sobre depoimento pessoal. Vamos fazer as questões de concurso público e analisar como esse tema é cobrado em prova, beleza? Lembrando que o depoimento pessoal é diferente do interrogatório, uma parte tem que requerer o depoimento da outra parte, o juiz deve ouvir as partes separadamente, tá? Não pode ouvir todo mundo junto, e as partes não são obrigadas a depor de fatos criminosos ou torpes que lhes são imputados, ou cuja profissão deva guardar um sigilo, ou aquele que vai desonrar o depoente ou a sua própria família. Lembrando também que no depoimento pessoal, o depoente deve responder pessoalmente às perguntas. Ele não pode se servir de escritos anteriormente preparados. Porém, ele pode anotar em breves considerações, tá bom? Vamos fazer as questões sobre esse assunto. Está aí na sua tela. Questão da banca CESP. Nós temos aí uma questão do CESP, uma prova de 2017, uma prova para analista judiciário, área judiciária, uma prova do TRE. Diz a questão: é permitido ao advogado requerer o depoimento pessoal da parte que esteja sobre o seu patrocínio. Acabamos de ver, isso está completamente errado, viola o artigo 385 do CPC. Errado, né? Está comentando aí o gabarito. Entende-se por depoimento pessoal o testemunho de uma parte, requerido pela outra ou pelo próprio juiz, a fim de obter uma confissão juízo. Este meio de prova está previsto no artigo 385 caput do CPC de 2015, nos seguintes termos: cabe à parte requerer o depoimento da outra parte, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Conforme se nota, o advogado pode requerer o depoimento pessoal da parte contrária e não da parte que esteja sobre o seu patrocínio. A próxima questão é da banca VUNESP, de 2019. Diz assim: cabe à parte requerer o depoimento do seu opositor, não podendo o juiz determinar de ofício tal providência. Está errado, porque é óbvio que o juiz vai poder, né? Isso está previsto não só no artigo 385 do CPC, artigo 385, mas você pode fazer uma remissão também para o artigo 370 do Código de Processo Civil. O artigo 370 também te ajuda nessa questão aí, tá bom? Para finalizar, temos uma questão de defensor público, da prova de defensor da banca FCC, do ano de 2018. Considere as assertivas abaixo. Primeira diz o seguinte: o depoimento pessoal da parte não pode ser determinado de ofício pelo juiz. Está errado, viola o artigo 370, 384, essa alternativa. 2. Em ações de Estado e de família, a parte não é obrigada a prestar depoimento sobre os fatos, ainda que venham a resultar em desonra própria. Também está errado, porque no direito de família, a parte, em regra, ela tem que depor, né? 3. Haverá confissão ficta quando a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena em confesso não comparecer em juízo. Corretíssimo. 4. É vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Correto também. 5. A parte que não tem legitimidade para requerer o seu próprio depoimento pessoal. Perfeito. A parte não tem legitimidade para requerer o seu próprio depoimento pessoal. Vamos ver as opções. Temos aqui as opções. Vamos ficar com gabarito alternativa D, porque apenas essas 3 últimas aqui estão certas, beleza? Então, gabarito aqui é alternativa D de dado, né? 3, 4 e 5. Tá aí, ó. A primeira está errada, artigo 385. A segunda, nos termos do artigo 388. A terceira, a quarta e a quinta estão certas, estão lá no artigo 385.
e 386. Tá bom? Letra de lei aí, não tem mistério. As provas de processo civil são todas nesse sentido. É o que está no artigo. Depoimento pessoal é uma espécie de prova. Já trouxe aqui para você a parte teórica. Grifou os artigos, fez a questão, gabaritou. No próximo vídeo sobre provas, nós vamos tratar sobre confissão. Então, em cada vídeo, eu vou separando o que é cada prova e vou fazendo as questões com você. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Mas antes, lembrando mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha nos grupos, compartilha aí no YouTube, não sei como faz isso, comenta abaixo aí do vídeo, ativa o sininho, curte, porque isso é muito importante para a gente, para mim e para você. Quanto mais curtidas, mais empolgado eu fico, né, para postar esses vídeos aí. Um grande abraço e até a próxima.